Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Peter Ligrando, hoje é dia 10 de junho, está iniciando mais uma edição do Memórias BC, um programa transmitido aqui simultaneamente pela TV e Rádio Câmara, que tem como objetivo relatar um pouco da história dos moradores tradicionais aqui que fizeram história no município de Balneário Camboriú. Está ao meu lado a dona Jaci Castro Malta, que foi já secretária da Educação aqui no município de Balneário Camboriú, a nossa convidada de hoje para esse bate-papo. Dona Jaci, é um prazer recebê-la, senhora, aqui, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu, né? Porque imagina, vocês me convidarem para vir aqui falar do nosso trabalho, o que nós fizemos para contribuir para essa cidade maravilhosa. Para mim é uma honra, obrigada. Mas quem tem história tem que contar, né? E a senhora é uma daquelas que deixou história em Balneário Camboriú, mas não nascida aqui, né? Paulista? Eu sou paulista, nasci no interior do estado de São Paulo. Veio pra cá com quantos anos? Lembra, mais ou menos? Essa coisa de idade não é bom lembrar. Novinha. Bem novinha. Meu pai morava aqui e a minha mãe era separada do meu pai desde que eu era criança. Eu tinha esse sonho de viver ao lado dele há algum tempo, né? Aí eu vim para ficar pouco tempo. E acabei ficando até hoje. Foi final de 1980. Olha só. Já veio casada pra cá ou encontrou Não, o marido encontrei veio casada pra cá já? Casada pra cá. Que também fez história em Balneário Camboriú, né? Raimundo Malta, né? Meu marido foi um ambientalista de primeira, conhecido, né, aqui em Santa Catarina e no Brasil todo. Porque ele se dedicava de uma forma... Era singular mesmo, colocava o meio ambiente, assim, às vezes até eu ficava com um pouco de ciúme, sabe? E a família vinha atrás, mas ele defendia o meio ambiente com todas as suas forças. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho da história sua, enfim, da sua família aqui. A chegada em Balneário Camboriú, vocês vieram você veio, como disse, para ficar mais perto do pai, é isso? Foi. E como é que foi a chegada aqui? Você lembra de onde você trabalhou, as primeiras coisas que você fez aqui na cidade? Eu sou professora, professora de língua portuguesa e língua inglesa. Aí eu vim, que meu pai me fez o convite para vir morar aqui junto com meu marido. Eu já tinha duas filhas. Sim. Uma tinha 11 anos e a outra tinha 3 anos. E logo eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava de manhã no Colégio Salesiano e à tarde eu trabalhava no Colégio São José. Então assim, e o meu marido trabalhava com o meu pai, o negócio dele, né? Na questão ambiental já ou não? Não, ainda não, mas como ele foi criado numa fazenda em Sorocaba. Certo. Então a vida dele era toda assim, voltada ao meio ambiente, né? A questão rural, ele não era uma pessoa, até que ele era, da civilização, como se diz, né? Mas ele sempre foi muito ligado ao meio ambiente. Então, quando ele começou a atividade pública ligada a esse ramo, ele se realizou. E consegue lembrar Balneário Camboriú daquele tempo? Consigo lembrar, sim. Relata um pouquinho pra gente, porque hoje nós estamos em 2019, mas Balneário Camboriú mudou muito, né? Na verdade, antes era Camboriú, né? Depois que se tornou a cidade então, e tem muitas pessoas que ainda falam o nome errado, pessoas assim que têm uma certa escolaridade, que se refere a Balneário Camboriú como Balneário de Camboriú. Ainda é tradição. Pelo menos para os mais antigos, eles têm como costume isso. Claro que não, né? Então aí começa por aí. Balneário Camboriú, quando eu cheguei aqui, quando eu vim para cá, a minha mãe falou, você não vai ficar um inverno lá. Eu falei, mas por quê? Você não vai ficar, porque eu sou uma pessoa eu sou muito agitada, eu gosto de estar em todos os lugares, né? E Balneário Camboriú não tinha nada. Balneário Camboriú, poucas ruas calçadas era temporada. Chegava na temporada, aquele 1 milhão de pessoas, que falam, né? Que vem, você não encontrava mais ninguém. Aí a temporada terminava, voltava aquela rotina. Cidade pacata. Cidade pacata, tranquila. Mas como eu vim em dezembro, e o meu objetivo era ficar um pouco morando do lado do meu pai, eu deixei lá em Campinas, que eu morava em Campinas, em São Paulo. Eu deixei lá, eu era professora já lá da rede pública, o meu marido também tinha negócios, que ele trabalhava no Ceasa, né? Sim. E a gente falou, nós vamos ficar um ano só. Mas cheguei aqui em dezembro, meu pai faleceu em abril. Olha só, pouco tempo junto, né? Não deu para aproveitar quase nada. E aí a gente acabou ficando cuidando dos negócios dele, meu marido, né? E eu continuava dando aula. Então fiquei até hoje. A senhora deu aula onde?
No Salesiano, dei aula no... Ai, meu Deus do céu. Bastante. É para numerar bastante? Não, fica à vontade. Aula no São José, eu dei aula em escola municipal, dei aula em escola estadual, dei aula em universidades. Quer dizer, eu tenho, assim, eu sempre quis ser professora, sabe? Assim, eu vejo os jovens, mas o que é que eu vou ser? Que curso que eu vou fazer? Eu... Desde que era pequena... Vou trabalhar com educação. Vou trabalhar com educação. Quando eu estava no 6º ano, eu me lembro que teve férias e eu fui buscar um papel lá na escola e eu subi aqueles degraus assim, sabe quando vem aquela felicidade dentro de você? É isso mesmo. Eu falei, é o que eu quero ficar dia e noite dentro de uma escola. E fiquei, né, praticamente. Quantos anos lecionando? Bastante tempo? Então, mas não pode fazer conta. Quando eu pedi minha aposentadoria, no Estado, que eu também sou professora lá, e eu estou esperando. E eles é assim, você trabalha 2 meses, depois você fica em casa esperando. Eu estava com 2 anos atrás, 45 anos. Já de magistério. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Isso fez com que a senhora entrasse, na época, em 97, também como secretária da Educação. Como é que foi esse convite para se tornar secretária da Educação aqui em Balneário Camboriú? Então, como eu te falei, né? Nós viemos para cá e eu sempre ligada nos meus livros, nos meus cadernos, na minha atividade de professora, mas o Raimundo, ele era uma pessoa muito sociável. Ele fazia amizade facilmente, ele circulava na cidade e ele conheceu um grupo que é o Ike Gevaerd, o Bola Teixeira, o Dado Xerém. Era uma turma de ambientalistas também e resolveram criar uma associação ecológica. E fizeram lá, acho que era na casa do Ike ainda, lá perto da rua 1500, uma reunião e formaram essa associação. Aí começou tudo, né? Começou com o Raimundo se introduzindo no grupo. O grupo se formou um grupo para a Associação Ecológica Vale do Rio Camboriú e o Raimundo, não, queria dizer outra coisa. Não, que você tinha me perguntado? Eu perguntei como é que foi que vocês entraram nesse grupo então para entrar na política. Na política. Aí o Pavan, calça jeans, boca flare, né? Boca de sino, imagina aquela época. Ele ia nas nossas reuniões da associação. Sim. Né? E é uma pessoa assim que sempre quis participar, né? As pessoas podem, sei lá, tem várias opiniões a respeito, mas ele é um excelente político e administrador. Isso ninguém pode negar. Balneário Camboriú é o que é hoje por causa dele, né? Uma pessoa que sabe administrar a cidade. E aí ele começou, ele era vereador, ele falou, eu quero ser prefeito. E a associação, e foi PDT, certo, coligação, PDT, PV, nós éramos do PV. Com o Dado Xerém. Com o Dado Xerém, nós éramos todos do PV. E o PT. Ai, meu Deus do céu. Hoje não combina Hoje muito, não combina muito. Mas na época... Na época combinava, e era o PT. E ganhou a eleição, imagina... Tinha pessoas aqui com muito dinheiro nessa cidade, que estavam apostando todas as suas fichas nessa eleição. E foi o Pavan que levou, né? Era a zebra do momento. E aí ele criou... Começou a criar o grupo da equipe dele. Ele criou a equipe, foi muito feliz nisso, porque ele soube escolher as pessoas. E ele deixou para a associação escolher quem indicar, que ele iria criar uma secretaria do meio ambiente, para indicar quem seria o secretário. E o Raimundo, na época, era presidente da associação. Aí o grupo, entre si, concordou, achou que seria de bom tom colocar o Raimundo como secretário do meio ambiente. E ele foi o secretário. E deu certíssimo, né? Ou seja, vocês dois se tornaram secretários juntos, então, ele do meio ambiente e a senhora já na educação. Como é que foi? Isso era 1989. Ah, isso era 89 ainda. Isso eu trabalhava em Itajaí. Tá. Eu fazia a coordenação da área de língua portuguesa lá na prefeitura. Aí o Raimundo trabalhava aqui. Nessa primeira gestão eu não participei como secretária, mas eu colaborava bastante. Estava junto. Estava sempre junto. Sempre ativa. Sempre ativa, não parava, não para até hoje, né? E aí, quando o Pavan se elegeu em 1997, que ele me convidou, né, para ser a secretária dele. Não como secretária. Como coordenadora.
diretora-geral do colegiado. Porque não dava para ter os dois juntos como secretário? Acho que ou ia ficar meio complicado? Ia ficar meio complicado com a turma, né? Com o grupo. Que todo mundo quer, e acho muito natural isso, querer estar à frente. Então, uma pessoa que se envolve em política, ela tem ideias, ela tem projetos. Sim. E eu não acho nada de errado de querer ser o secretário, ser o diretor, seja o que for. Porque você quer colocar também o teu dedão lá, como diz hoje, é digital, né? Claro. Para ser. Então, foi criado. E em 97 a senhora assumiu? Em 97 eu assumi. Como eu sou uma pessoa extremamente democrática, eu gosto de trabalhar ouvindo as pessoas, e achei que a questão do colegiado ia dar certo. E realmente deu. Trabalhou comigo uma equipe, foi uma equipe maravilhosa, tinha uma diretora administrativa, vou até falar o nome dela aqui, que é a Evandra Ventura, que era a pessoa assim que, sabe, segurava também as coisas fortes, estava sempre do meu lado. E as outras diretoras que eu não vou citar aqui, mas foi muito boa aquela época. Então, até fizeram uma homenagem para mim aqui no Dia das Mulheres, e eu esqueci de falar, vou aproveitar e falar. Claro, fica à vontade. Essa homenagem não foi só para mim, eu quero estender a todas as diretoras, a toda a equipe da Secretaria da Educação. E eu fico até assim, eu gosto, lógico que eu gosto que digam que foi maravilhoso o tempo que eu trabalhava lá. Às vezes eu fico constrangida. Sim, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Não faz nada sozinho, Então a cidade é pequenininha, eu estava morando em Florianópolis, agora eu vim para cá. Então você anda sem conta, você anda sem conta. Contra alguém. Contra alguém. Então eu recebo bastante elogio, mas quero dizer que sozinha não foi. E o mais legal de tudo é saber que muitas coisas ficaram e perduram até hoje, né? O projeto Oficinas, acredito, começou na sua gestão, é isso? Lá em 97? Foi em 97. Projeto Oficinas, logo que o Pavan ganhou, eu e a Maria Bernadette Pavan, fomos a Florianópolis, não me lembro se era a própria Secretaria de Educação do Estado, se era alguma coisa federal, algum evento federal, e surgiu uma ideia, assim, alguém jogou no meio. Aí nós, vamos pegar isso aí, nós vamos fazer. Por quê? Porque a criança... Era um contraturno, né? É o contraturno escolar. O projeto Oficinas, a criança estuda num período e no outro período ela vai fazer uma atividade artística, esportiva, cultural, musical, o que seja. E por quê? A família de classe média, ela pode pagar, mas a família de baixa renda não pode pagar, né? E o que as crianças ficam? E a mãe precisa trabalhar, então fica em casa e a velha história da cabeça vazia. E então nós tivemos, olha, muitos alunos, mas muitos, olha. E tanto é que deu certo, né? O projeto ele está aí até hoje. O projeto, ele era simplesmente um projeto e me parece que ele se tornou uma política pública, né? Tão interessante e eficaz que foi mesmo. É um incentivo até para tirar as crianças das ruas, enfim, tudo mais, né? Porque aquela história, quando você está sem fazer nada, muito mais vulnerável você fica, né? Lógico, mas nós, mães adoravam. As meninas, era balé, era tudo que você pode imaginar, violão, artes plásticas. Começou aonde o projeto? Lembra da escola onde começou? Lógico que eu lembro. Porque a Secretaria da Educação, ela era onde é a escola do CAIC. Certo. E nós funcionávamos o quê? Umas 3, 4 salinhas como Secretaria da Educação. Para o outro lado era a escola e no fundo era o projeto Oficinas. Então a gente estava sempre perto, né? Junto, Que bacana, gente. Olha só, projeto Memórias BC aqui da Câmara de Vereadores, restaurando e recapitulando um pouco da história da dona Jaci Malta, trazendo a história de quando foi secretária de Educação, enfim, contando um pouquinho da sua trajetória aqui em Balneário Camboriú. Nós vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais, hein? Não sai daí. Você está acompanhando Memória BC. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas.
Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Você está acompanhando Memória BC. Estamos de volta com Memórias BC, aqui transmitido simultaneamente pela Rádio e TV Câmara. Hoje recapitulando a história da dona Jaci Malta, que tem muita história para contar. No primeiro bloco falamos um pouquinho da sua história, trajetória como secretária da Educação aqui em Balneário Camboriú. E agora a gente continua nesse bloco falando de política, até porque a sua história ela é marcada pela política, né, dona Jaci? Tem a política no sangue, na veia, né? Eu tenho, acho que todos temos, né? Uns mais, outros menos, mas acho que a política faz parte da vida. Quando a pessoa fala, eu não gosto de política, tem que gostar. Porque a hora que você acorda e bota teu pé no chão, você já é um ser político. A maneira como você age dentro da tua casa já demonstra que ser político que você é. Então, alguns levam à frente, outros não. Realmente não dá para deixar. E essa trajetória que a senhora construiu aqui em Balneário, na época ainda do prefeito Pavan, depois ele saiu para o Senado, construiu uma história, né? Eu sei que vocês têm uma afinidade muito próxima, tanto o ex-governador, agora Pavan, que foi governador também, foi deputado federal, enfim, estadual, foi tudo, acho que menos presidente da República, né? Mas os outros cargos ele ocupou. A senhora tem uma afinidade muito grande com a família, inclusive, né? Eu tenho, sim. Quando o Pavan foi governador, eu fui trabalhar lá com ele, com a esposa dele, mais especificamente. Então, eu não sei, me parece que agora esse governador... Fundação Nova Vida. Fundação lá, né? Nova Vida. Então, eu trabalhei lá com a Bernadette. Eu fui diretora da Bernadette, depois fui vice-presidente. E eu nunca tinha, assim, trabalhado na área da assistência social. Foram poucos meses, né? Foi de março até dezembro. Mas nós fizemos muita coisa por Santa Catarina. Bernadette é uma pessoa, assim, muito dedicada, sabe trabalhar na área. Eu aprendi muito com ela nesses 10 meses. Foi uma experiência marcante para mim. Consegue recapitular algumas coisas que vocês fizeram por Santa Catarina? Nossa Senhora, tanta coisa. Porque... Lá não é só uma cidade, né? O estado todo, né? É o estado todo, Então, inclusive eu conheci várias cidades que eu nem imaginava que existisse, né? E a gente distribuía roupa de cama para hospitais, cobertores, óculos para as pessoas, roupas. Nós tínhamos uma parceria com uma loja de departamentos, eu nem vou falar o nome porque eu não sei se pode ou não. E era muita roupa que a gente distribuía, então a gente andava e via assim como era a cesta básica, como as pessoas necessitavam de coisas. As mães, a Bernadette criou um projeto que se chamava Mãos de Fada. Então você vê nos clubes de mães, as mães querem participar, tem muita facilidade, habilidade com o crochê, com o tricô, com a costura, né? Mas não tem o material, né? O material precisa ter dinheiro para comprar. E a Bernadette criou esse projeto. E a gente saía para distribuir, eram cestas assim, com tudo que você imagina que possa ser utilizado, né?
E a senhora chegou a se candidatar, entrar na política, nunca pensou nisso? Nunca, ou pensa? Nunca quis. Porque a senhora viveu muito tempo, tá no meio da política e nunca teve essa vontade de disputar uma eleição assim? Não, engraçado, né? Nunca tive essa vontade, não. Sempre gostei de estar fazendo, né? Porque acho que você vai... Só o prefeito é executivo, né? Ou o presidente executivo, o governador executivo. Assim, de vereador ou de deputado que fica só legislando não me atrai. O negócio é estar na rua, eu gosto de fazer. Tá no bastidor. Eu gosto de fazer. Bacana. Tá fazendo as coisas. E... O que mais que eu posso te falar? Eu vou perguntar para a senhora a respeito da educação. Pensei que a senhora ia concluir o raciocínio. Mas com relação à educação, né? 97, hoje nós estamos em 2019, muita coisa mudou. Como é que era aquele tempo, o relacionamento, salas de aula, professores e tudo mais? Olha, é assim. Atualmente, como a educação se encontra, eu não tenho condições de fazer nenhuma análise porque eu estou afastada aqui de Balneário Camboriú, né? Não sei o que está acontecendo, eu vejo muitas reclamações, também vejo elogios. Uma coisa assim que está acontecendo que, eu vou falar eu pessoalmente, sou contra, é a privatização da educação, né? Tem muitas crianças da pré-escola, da educação infantil, indo para a escola paga. Isso eu sou contra, isso eu sei que está acontecendo e eu não concordo com isso, porque quando a criança está dentro do universo de uma rede, essa rede escolar, ela está voltada para aquela clientela lá. Não é dizer assim, eu vou usar uma metodologia que é inferior para a criança de classe social menos privilegiada, do que aquele outro lá, não é isso. Só que tem que ter alguma coisa, né? Porque você vê, o filho da pessoa que pode, vai na biblioteca, a mãe leva para viajar, a mãe está ali do lado, a criança foi mal na escola, coloca um professor particular para, né? E a outra criança, ela não tem todo esse aparato para dar suporte para ela. E o que acontece quando ela vai para uma escola dessa daí, né? Que ela tá, não que eu diga assim, vai segregar, o rico ficar com o rico, o pobre ficar com o pobre. Não é assim. É que existe uma filosofia de educação, por exemplo, na rede, que é diferente da filosofia de educação que é pregada dentro das escolas particulares. Né? Então, eu sou contra por causa disso. Estão fazendo, né? Não sei o que vai dar isso daí. Mas vai zerar a vaga. Poxa, legal que vai zerar a vaga, mas será que não tinha um outro jeito de fazer isso? De construir mais escolas? Então, da nossa época, assim, quando a gente entrou na Secretaria da Educação, é uma coisa assim meio... o professor é a personagem principal da educação. Com certeza. E ele tem que ser tratado como personagem principal. Lógico que é importante o diretor, que faz a parte administrativa, é importante o supervisor escolar, que tem que contribuir com a parte pedagógica junto aos professores, é importante a outra especialidade também. Coordenador? O coordenador, que faz a parte do pai com a criança e escola, isso também é importante. Só que o professor, ele não tem quem tire o espaço dele. Os outros estão lá para ajudar ele. O professor é a estrela da escola, ele está ali para ensinar a criança, né? Na época de vocês, valorizavam bastante o professor? Então, é isso que eu quero te falar, por isso que eu estou fazendo isso para chegar lá. O professor, quando a gente estivemos na Secretaria de Educação, ele realmente... Hoje existe assim, muda o governo, aquele professor ali não é do partido do meu prefeito. Do prefeito. Vamos mandar ele lá para a várzea do Ranchinho, entendeu? Então, assim, não existia isso, porque nós éramos contra isso daí. Se você puder colocar o professor próximo à casa dele, por que você não vai colocar? Né? Pessoa que trabalha feliz, ela vai render mais no trabalho dela. Então, em primeiro lugar, respeito ao professor. De que jeito? Há leis que a gente vai favorecer o professor, que vai tornar ele mais
assim, feliz dentro do trabalho, vamos atrás disso daí. Então, acho assim que o tratamento com o professor foi uma diferencial que nós tivemos. E com os demais, né? Porque, às vezes havia um pouquinho de ciúme, sabe? Falavam assim, mas a Jaci, ela só valoriza o professor. Não era, eu valorizo todos a coordenação. Mas o professor tinha um carinho especial. O professor, porque é ele É que... o para-choque, não né? É ele que fica na sala de aula com 40 alunos. Depois do Fernando Henrique Cardoso, houve uma determinação, uma normatização. Uma normatização, isso mesmo, falou certo. Uma normatização. 25 alunos de educação infantil e 35 alunos, o máximo, de 5ª a 8ª série. Que o município é só educação infantil e 5ª a 8ª série, né? Aí o que aconteceu? Vai lá, você vai naquela escola, eu acho que você entra lá, aquele ventilador assim, né? Verdade. Com aquele calor, o professor enfrentando aquela sala de aula, a responsabilidade dele de ensinar. E cada um é cada um. Não adianta você levar um plano de aula pronto, não adianta. Cada aula é uma aula, cada dia é um dia. Cada dia é um dia, cada aluno é um aluno. É isso aí. Para você eu vou ensinar de um jeito, para ele eu vou ensinar de outro, para o outro eu vou ensinar de outro. Então a coisa que o professor tem que ter em primeiro lugar é a paciência. Às vezes lá em casa eu falo, sabe, ou para o Fernando, ou para as meninas, me fala isso. Já falei. Eu falo, você não servia ser professor, né? Porque você fala de um jeito, a criança não entendeu, você tem que mudar a tua fala, ter paciência, com carinho. O carinho também é importante. Fundamental, né? Fundamental. O carinho, o amor. Vocês pensavam muito na família também. Eu não sei se foi no tempo da senhora, mas eu lembro do projeto do prefeito Pavan que tinha o Leite Amigo Pão. Foi no seu... Foi nessa época? Foi nessa época. A Bernadette é quem começou. Quer dizer, refletia na rede inteira, né? Porque a criança... mas vai dar pão, vai dar leite, isso vai modificar. Era todo final de semana, né? Era sexta-feira eles recebiam, se eles não tivessem faltado, né? E não faltava. E eu quero te dizer... E cada um levava o seu saquinho pra casa. Levava o seu saquinho. A evasão, sabe quanto é que foi? Aquela época que nós tivemos na secretaria, 0. Evasão escolar. Evasão escolar, 0. Por causa disso? Por causa disso. Por causa de vários fatores. Mas entre eles esse também, né? E o Pavan sempre muito marqueteiro também, né? Porque eu já cheguei a falar isso pra ele também. Ele sempre gostava de botar as iniciais. Ele disse que não, mas o Leite Amigo Pão, tudo indica que era Leonel Arcângelo Pavan, lógico. E a LAP também, linha de acesso às praias, né? E tantas outras. Uma vez ele me falou uma da Estrada da Rainha, que ele me falou que ali era linha amarela perpendicular. Ele me falou que era o nome lá antigamente. Depois ele me contou por que se tornou a Estrada da Rainha. Mas ele sempre foi muito marqueteiro também, né? Essa parte aí ele sempre abusou. A senhora que conviveu bastante com ele. A gente aprendeu. Continua sendo, na verdade, né? Continua sendo, O tempo vai passando, você vai melhorando em vez de piorar. Ele tá bem... É bem assim mesmo. Mas não interessa, faz, né? Eu moro lá pro lado da Interpraias. Quando eu mudei para lá, ainda não era asfaltado. Então o carro ficava assim, ó. Bailando. Bailando. Eu tinha um medo danado. Quem é que diz? Nossa, é maravilhoso aquele lugar lá. Né? Verdade. Isso foi no governo do Pavan. Alguém teve que peitar e fazer, Alguém teve que peitar. O Cristo Luz, o teleférico, né? Não que ele tenha feito, mas ele a última incentivou. revitalização na Avenida Atlântica, acho que foi na época do Pavan também, né? Que deu o petit pavé ali, as coisas que foram feitas também, né? Nossa cidade, ela tem muita coisa para fazer ainda, né? Eu sei que não é fácil tudo, mas tá meio esquecida, é muita coisa. Bastante. E depois, assim, o prefeito, ele tem que saber escolher a equipe dele. E às vezes, né, se bem que tem pessoas boas lá, né? Tem até do governo do Pavan mesmo, tá lá, que é o seu Mazoca, que, meu Deus, o seu Mazoca contribuiu. O próprio Rubens também o próprio Rubens hoje, também, né? Fazendo então, parte da administração. Da administração dele. Mas, dona Jaci, o tempo está quase terminando. Eu quero, antes de encerrar, saber um pouquinho como é que tá a família, filhos, netos. Tá feliz? Muito feliz. Tá tudo bem? Muito feliz, tá tudo bem. Eu tenho 2 netas.
a Yasmin Malta, eu paro aqui. Mãe, você não falou o nome do pai? Não, é Yasmin Malta e a Vitória Malta, que é bem pequenininha, tem 1 ano e meio. Tá uma delícia a vida com elas, mas as meninas também estão bem. Tenho 2 filhas, a Ludmila e a Tatiana. Então, uma é psicóloga, a outra é professora de yoga e a coisa tá indo, né? E Balneário Camboriú para sempre? Não. Não? Não. Pensa em sair daqui? Um pouco, né? É? Porque você... Conhecer, quem sabe ir para outro lugar? É. É? Mas sempre atrás da educação. Sempre atrás da educação. Há pouco tempo eu fui para Brasília. E aí o Fernando falou para mim, vamos morar em Brasília? Eu falei, não, só se fosse para trabalhar no Ministério da Educação. Como eu vou fazer aqui em Brasília? Ou seja, sai daqui para trabalhar em educação em outro lugar. Educação em outro lugar. Conhecer educação em outro lugar, né? Só se for assim também. Se não, também não. Também não. Para ficar sem fazer nada, eu fico aqui. Claro, com certeza. Dona Jaci, deixa um recado para quem está nos acompanhando. É um programa que vai ficar para a história, com certeza, aqui de Balneário Camboriú. O que a senhora pode dizer para os nossos telespectadores, para os ouvintes também da Rádio Câmara, para a gente encerrar o nosso programa de hoje? É um programa que vai ficar para a história, né? Então que vocês continuem fazendo a história de Balneário Camboriú. Que Balneário Camboriú, apesar de ser uma cidade com quase 50 km², é uma cidade cosmopolita. Verdade. Quem vem para cá se admira, fala, meu Deus, mas o que é isso? Tem tudo isso nessa cidade? Então que continue tratando essa cidade com muito amor, com muita eficiência, eficácia, para que ela se torne cada dia melhor. Inclusive a educação, né? Sempre com a educação. Sempre com a educação. Dona Jaci, foi um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigado pela sua presença e pela sua contribuição também que fez aqui pela cidade de Balneário Camboriú. Eu é quem agradeço. Muito obrigada, viu? Tá aí, gente, mais uma edição do Memórias BC, hoje recebendo a Dona Jaci Castro Malta, uma história fantástica dedicada à educação, muitas coisas boas para a gente relatar. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, a gente volta em breve, um grande abraço.